O que é destaque nesta edição? Operação Natal Seguro terá policiamento reforçado no comércio e delegacia móvel no centro da cidade. Atendimento de saúde marca o início do exercício militar em Tabatinga. Absolvido ex-procurador que teria encomendado a morte de Mauro Campbell Marques, que é hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. Campanha de prevenção ao diabetes inicia no dia 11. Representante do Amazonas vence o Miss Bumbum 2017. Petrobras anuncia aumento dos preços da gasolina e do diesel. Caixa amplia recursos do Minha Casa Minha Vida para renda de até R$4.000. Michel Temer admite que a reforma da Previdência pode não ser aprovada em todo o conjunto. Intolerância contra a corrupção é novidade importante na vida brasileira, diz Procuradora-Geral da República Raquel Dodge. Coreia do Norte chama de provocação visita de Donald Trump à Coreia do Sul, onde chegou hoje na segunda parada de sua viagem pela Ásia. Revolução Russa completa hoje 100 anos. Em mais um acerto de contas, ex-presidiário é morto a terçadadas no Valparaíso. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 31 graus Celsius. A previsão do clima-tempo é de muita chuva, 31 milímetros, e diz que essa probabilidade é de 80%. A umidade do ar no momento é de 89%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. Terça-feira, 7 de novembro. E edição Rio Bordo. Comemoramos ainda o Dia Nacional dos Tribunais de Contas e o Dia do Radialista. Chegamos aos 311 dias do ano e faltam 54 para terminar 2017. Entre sábado e a segunda-feira, o Rio Negro subiu 14 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 94 centímetros. Com grande movimentação de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O que conta a história? Datas e fatos. 1837, eclode a revolta da Sabinada na Bahia. 1848, início da Revolução Praieira em Pernambuco. 1919, o jornal The Times de Londres anuncia o sucesso da teoria da relatividade de Einstein. 1979, a censura começa a prender discos e impedir a veiculação da música para não dizer que não falei das flores. Em 1993, Ayrton Senna vencia em Adelaide, na Austrália, sua última vitória na Fórmula 1. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas anunciou ontem, durante encontro com representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o início da Operação Natal Seguro, que reforçará o policiamento ostensivo nas principais áreas comerciais e proximidades de shopping centers da capital. No centro, a Secretaria de Segurança implantará ainda nesta semana uma delegacia móvel para otimizar o atendimento à população. A operação vai seguir até o dia 10 de janeiro. A operação foi apresentada pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva. O trabalho integrado envolve as polícias civil e militar. Em toda Manaus, o policiamento será intensificado nas áreas comerciais, bancárias e de maior concentração no registro de roubos e furtos. A estrutura contará com patrulhamento a pé, motorizado e ciclopatrulhamento. No centro da cidade haverá reforço no efetivo com duplas Cosme Damião, bicicletas, motocicletas, além de drones que ajudarão no monitoramento de áreas do centro. Alberto Pellegrini, a meteorologista, prevendo muita chuva hoje, cerca de 31 milímetros, mas é uma previsão, não é certeza que isso vai acontecer. E como é que está o tempo na área onde você se encontra nesse instante? Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo Guerra, nós estamos nesse momento na Avenida Grande Circular, próximo à Escola de Samba, a Grande Família, e a gente nota, Paulo, que tem um ventinho mais fresquinho, tá com uma temperatura mais baixa em relação ao que nós observávamos no dia de ontem. Entretanto, Paulo, nem um sinal de chuva nas duas maiores zonas da cidade, Zona Norte e Zona Leste.
A chuva acumula, é bom que se saiba disso, e a meteorologia, através do Climatempo, está falando na probabilidade de 80% para chover até 31 milímetros. Se não chover hoje, certamente que nos próximos dias a chuva virá, Pellegrini. Ah, sim, Paulo, né? Se não chover hoje, é lógico que um dia vai ter que chover. E tomara que seja logo no dia de hoje, né, Paulo? Um dia bacana, assim, que ontem nós tivemos uma temperatura altíssima, depois caiu, e vamos pensar, vamos, né, torcer que se a chuva vier, vem aquela chuva que venha só para refrescar, que ultimamente chuva em Manaus vem destruindo muita coisa. Pois é, quando eu falei em chuva, chuva virá, Pellegrini, ela virá acumulada. É isso que eu quis falar, que vai chover com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Tá certo, né? Pellegrini, à noite, madrugada, nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Muito bem, Paulo, no pronto-socorro Platão Araújo deu uma agitada, meu chefe. O negócio foi mais agitado um pouquinho no Platão Araújo de ontem para hoje. Nós tivemos aí ocorrências por teçadadas, por facadas, por tiro e por agressão física. Movimentação intensa no pronto-socorro João Lúcio também. Falta chegarmos, Paulo Guerra, no 28 de agosto. Pellegrini, quem quiser assistir aqui ao Jornal da Manhã ao vivo pelo Facebook, pode fazê-lo. E nós estamos aqui na bancada, eu e Eduardo Silva, de frente aqui para a Câmara. É isso aí. Pois é, né, Paulo? Agora a modernidade, né? As tecnologias chegando cada vez mais. Isso era, né? Quando que a gente pensava que ia ver? Mas é só até daqui a pouco. Né? É só até daqui a pouco. Quando o Jardina foi embora, acaba a transmissão. Aí, Paulo, o Jardina é um homem tecnológico, um homem à frente do seu tempo, sem dúvida nenhuma. Alberto Pellegrini, um homem foi morto a teçadadas no Valparaíso, é um ex-presidiário. Seria um acerto de contas, meu caro? Muito possivelmente, Paulo Guerra, um acerto de contas. Esse homem foi morto com várias teçadadas pelo corpo, inclusive uma delas no pescoço. Familiares o acudiram nos últimos suspiros, né, de sua vida. Ele ainda foi levado a um pronto-socorro, mas não deu tempo de chegar lá, não. Ele já chegou sem vida e ele foi morto ainda por mistério ainda, Paulo. Não se sabe quem matou esse homem, que já cumpriu pena por roubo e já foi usuário de drogas também, e tudo leva a crer que a morte dele tem a ver com o tráfico de drogas. Pellegrini, já se sabe alguma coisa sobre os autores da morte de um taxista que foi encontrado ao lado do carro? Você informava isso em primeira mão ontem, no começo da manhã. Pois é, nós informávamos ontem, Paulo, no programa do Valdir Correia, que um taxista de apenas 22 anos. E as informações vão chegando, Paulo, a Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestro está trabalhando no caso, o Departamento de Perícia Técnica ontem já realizava os primeiros procedimentos, chamou muita atenção esse caso. Esse rapaz de 22 anos que morreu havia alugado esse carro há pouco tempo. O vigia ali da indústria de castanha ali, de beneficiamento de castanha, o vigilante de lá, viu dois homens correndo. A polícia já está buscando por câmeras também para desvendar esse mistério, por que mataram esse taxista com um tiro na testa, Paulo. Até daqui a pouco, Pellegrini. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Paulo Guerra, e trazendo aí também informações aí de pessoas que foram presas, traficando droga, polícia na rua, e vamos trazer também informação aí de pronto-socorro e também do Instituto Médico Legal. 5h56 em Manaus. A descentralização do atendimento do Departamento Estadual de Trânsito é um avanço que trará melhorias na prestação de serviços à população, destacou o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, durante a inauguração do novo posto do órgão no Shopping Ponta Negra. De acordo com o diretor-presidente do Detran, M. Vinícius Diniz, a nova unidade vai oferecer um leque mais amplo de serviços em relação às demais. Praticamente todos os serviços disponibilizados na sede do órgão relacionados à Carteira Nacional de Habilitação e a veículos serão prestados na unidade do Detran no Shopping Ponta Negra. A expectativa do órgão é de que a nova unidade atenda aproximadamente 500 pessoas por dia. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, disponibilizou ontem a consulta ao cartão de confirmação de inscrição do processo seletivo contínuo PSC 2018. Os candidatos inscritos podem acessar o documento no site da Converse. As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro, de 8h10 às 12h10, primeira e segunda etapa, e de 8h10 às 13h10 para os alunos inscritos na terceira etapa do processo.
Com mais de 50 mil candidatos, o programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus entra na reta final das inscrições que se encerram às 23h59 desta terça-feira. Os interessados devem acessar o portal lesp.manausam.gov.br e fazer o cadastro. Os contemplados serão conhecidos na próxima sexta-feira, dia 10. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, o secretário de Cultura, Denilson Novo, terá um encontro com a classe artística no Palacete Provincial, na Praça Eleodoro Balbi, para apresentar os novos pilares da gestão. Na ocasião, Denilson vai falar também sobre o programa Espaço Aberto, política de ocupação dos centros culturais, teatros e centro de convivência da Secretaria. Outro ponto de destaque do encontro será a nova proposta de cadastro de artistas, produtores e representantes de movimentos culturais para mapeamento de todos os segmentos. 5h58 em Manaus. Investimento de mais de 22 milhões de reais. Ministério da Justiça vai construir presídio de segurança máxima em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. O município de Iranduba vai sediar o 2º presídio federal do norte do Brasil. Orçado em 22 milhões e meio de reais, o complexo penitenciário de segurança máxima deve ter as obras iniciadas no ano que vem, nas proximidades da futura cidade universitária, com acesso pela rodovia AM-070. Na manhã de ontem, o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Amazonas, Alessandro Cohen Melo, esteve na prefeitura de Iranduba, onde se reuniu com o prefeito Francisco Gomes. Alessandro Cohen informou que a SPU, órgão do Ministério do Planejamento, foi encarregada pelo Ministério da Justiça de tratar do tema junto às autoridades locais. É uma determinação do Ministério da Justiça. Nós temos uma penitenciária no estado de Rondônia e agora foi contemplado o Amazonas. E no caso, o local escolhido foi justamente Iranduba, por ser uma região metropolitana próxima à cidade de Manaus e ter uma logística muito avançada. O processo está bem adiantado, a gente já tem o local já definido, as poligonais já tiradas, né? Nós precisamos agora apenas de um ajuste do INCRA, que tem uma titularidade do INCRA, que possam passar para a SPU e aí a SPU passar para o município. E aí eu acho que inicia as obras. E já ficou uma região pré-agendada para o dia 8, com o representante do município de Iranduba, para que a gente possa andar com o processo da questão da penitenciária. Embora seja a favor da construção de um presídio de segurança máxima em Iranduba, o prefeito Chico Doido entende que o assunto deve ser discutido amplamente com a sociedade. Tem que reunir o povo para a gente ver o que o povo acha, mas eu acho que não seria uma coisa ruim não para o nosso município, seria uma coisa boa. Aumenta a segurança, vai ter bastante mais mão de obra, né? Trabalho, tudo vai ter. Eu acho que seria muito boa essa opção. Então, se vem por Iranduba, acho que Iranduba tem que reunir a população, tem que conversar e para achar vamos dizer assim, um objetivo melhor para o nosso município. O povo não tem que ficar com medo de nada, porque não existe fuga nisso aí. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h01 em Manaus e a Polícia Federal está realizando neste instante uma operação para afastar os prefeitos de Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz de Cabralha e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva, nos quais os suspeitos são obrigados a ir prestar depoimento. As investigações apontam que, com o auxílio de familiares, Cláudio Oliveira, do PSD de Porto Seguro, José Robério Batista de Oliveira, PSD de Eunápolis, e Agnello Santos, também do PSD de Santa Cruz de Cabralha, teriam fraudado contratos que somam 200 milhões. Cláudio Oliveira e José Robério são casados. Casal que rouba casado vai permanecer unido certamente. Uma utilidade pública pede-se a pessoa que encontrou uma carteira porta-cédulas contendo todos os documentos de Lucivaldo Gonçalves perdidos nas imediações da Avenida Constantino Neri e Rua Barcelos, ligar para o fone, atenção, 92258-2098, que será bem gratificado. Lucivaldo Gonçalves, trate de tirar novos documentos. Saúde do idoso. O Ministério da Saúde lança estratégia para melhorar qualidade de vida. A reportagem é de Janari Damascena.
Ampliar a qualidade de vida da pessoa idosa é uma das metas do Ministério da Saúde para os próximos anos. Em vista do crescimento dessa população, que até 2030 vai ser maior do que a de crianças e jovens até 14 anos, o Ministério da Saúde lançou a Estratégia Nacional para Envelhecimento Saudável. É uma série de orientações para gestores e profissionais de saúde com medidas que priorizam a avaliação funcional, psicossocial e os dados clínicos de pessoas a partir dos 60 anos. Tudo isso para reduzir a perda da autonomia, aumentar o desempenho cognitivo e estimular uma melhor qualidade de vida dessa população, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A funcionalidade do projeto é olhar o idoso como um todo, não apenas se ele estiver doente, mas para que ele não fique doente. Então é fazer uma articulação entre todas as áreas que atendem os idosos, nas prefeituras, no estado, na União, e que todos trabalhem juntos para que ele mantenha a sua capacidade de independência, na sua capacidade de mobilidade, de raciocínio, cuidar para que ele envelheça com qualidade. Então nós estamos tratando de envelhecimento saudável, isso implica em olhar o idoso em todas as suas necessidades. O atendimento primário ao idoso deve ser feito por meio da atenção básica e só depois de constatado necessidade é que o paciente será encaminhado para unidades específicas. Outra novidade é a utilização da caderneta de saúde da pessoa idosa, um documento que facilita a avaliação com dados específicos sobre o paciente, como remédios prescritos, doenças, condições de saúde e consultas. Reportagem Janari Damascena. 6h10 em Manaus, tropas federais em conjunto com as polícias federal, rodoviária, federal, civil e militar fazem neste instante uma operação no complexo do Salgueiro e na comunidade Anaia, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, para prender criminosos e localizar esconderijos de armas e drogas. Segundo o CML, desta vez a operação das tropas federais conta com um cerco de marítimo e embarcações da Marinha estão de prontidão para evitar fugas por barcos pesqueiros. Nesta operação são empregados quase 4.000 homens nesta manhã. Com as obras de restauração e revitalização já em fase de conclusão pela Prefeitura, a Praça 15 de Novembro, mais conhecida como Praça da Matriz, no centro de Manaus, será reinaugurada dia 15 e vai contar com reforço policial para garantir a segurança do local. O policiamento ostensivo é resultado da parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e a Secretaria de Segurança do Estado. A garantia foi dada ao prefeito em exercício Marcos Rota, que na manhã de ontem fez o pedido diretamente ao secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva. A Defesa Civil do Amazonas retirou da situação de alerta e atenção 11 municípios das Calhas do Juruá, Purus e Madeira, que estavam em análise hidrometeorológica por conta da estiagem. Saem do alerta 9 municípios: Canutama, Boca do Acre, Lábrea e Pauini, localizados na Calha do Purus. Guajará, Ipixuna, Irunepé, Itamaraty e Envira, na Calha do Juruá. Os municípios deixam a situação de atenção Maitá e Manicoremos, localizados na Calha do Madeira. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito do município de Manacapuru, Ângelo Cruz Figueira, do ex-vice-prefeito Afrânio Pereira Júnior, de William Lins de Albuquerque, José Martins de Souza Júnior e Maria Gorete Negreiros Gomes. A decisão cautelar atendeu a pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, que apontou desvio de verbas públicas federais em convênio para obras do município. O objetivo da decisão é assegurar que ao final do processo os danos causados pela ação dos acusados sejam ressarcidos. O Ministério Público Federal apontou que os recursos públicos eram destinados à execução de obras de contenção de erosão e urbanização da Avenida Eduardo Ribeiro e Manacapuru, sob gestão do então prefeito Ângelo Cruz Figueira. A obra estava prevista para ser entregue em janeiro de 2013, de acordo com visitas técnicas realizadas por engenheiros do Ministério da Integração Nacional. Apenas 75% da obra foi realizada. 6h12. O ex-procurador de Justiça Vicente Cruz foi absolvido em julgamento pela tentativa de homicídio do hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. A sessão aconteceu ontem. 4 réus do caso já haviam sido condenados pelo crime que aconteceu em 2006. O júri dessa segunda teve duração de 10 horas. Cruz foi pronunciado em maio de 2013. Na ocasião do crime, Mauro Luiz Campbell Marques era procurador de justiça. Ele teria contratado um pistoleiro para matar Campbell e cabe recurso da decisão.
A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria da mesa diretora que autoriza o reajuste de 4,69% no vencimento dos servidores efetivos e aposentados da Assembleia. A recomposição salarial aprovada referente ao exercício de 2017 vai ser paga a partir do mês de novembro. A data base da categoria ocorre anualmente no mês de março. Convidado a discutir ações do Programa de Cidades Resilientes do Banco Mundial, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e representante de mais 26 cidades do mundo estão em Bangkok, na Tailândia, para avaliar projetos e financiamentos em infraestrutura voltada para a prevenção de desastres naturais. Após o evento do Banco Mundial, o prefeito seguiu para a Alemanha, onde foi convidado a participar da cúpula da China para líderes locais e regionais pelo prefeito de Bonn. A cidade será a 23ª conferência, ou sediará a 23ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o COP23, que reúne todas as principais lideranças políticas internacionais. O prefeito Arthur Virgílio destacou o posicionamento de Manaus e a relação com a instituição financeira internacional. A partir do dia 11 será dada a abertura da campanha do Dia Mundial do Diabetes, de 8 a 12, com diversas atividades, teste de glicemia e A reunião com Samé Wabá foi muito proveitosa. Sua equipe é culta e ele próprio é uma pessoa de extrema humanidade e compreensão do mundo à volta do Banco Mundial. Mais do que aquela coisa já corriqueira, já conhecida de eventual socorro do Banco Mundial a políticas públicas nas cidades e estados brasileiros que procuram o banco, há agora uma parceria que se aprofunda no acompanhamento de políticas que estão sendo executadas, que estão planejadas, que precisam muito da avaliação técnica e desse aval técnico e, sem dúvida alguma, moral do Banco Mundial. Por isso eu fico muito feliz, estamos aqui em Bangkok e é muito honroso para Manaus estar entre as cidades que são trabalhadas como aquelas que brigam por resiliência, por sustentabilidade e que merecem o respeito do Banco Mundial. O diretor do Banco Mundial elogiou bastante a situação fiscal de Manaus, que coloca a cidade em condição privilegiada para receber os investimentos do banco. Era uma honra para mim de encontrar o prefeito Arthur Virgílio Neto, o prefeito de Manaus, para discutir o programa do desenvolvimento sustentável da cidade de Manaus, para reforçar a resiliência urbana da cidade. O Banco Mundial já está trabalhando com a equipe técnica da cidade para entender e avaliar esse programa de desenvolvimento integrado, que é muito bem feito, incluindo os eixos econômicos, sociais, ambientais, fazendo o desenvolvimento e a regeneração urbana da área do centro, também as ligações, as conexões e o reforço dos serviços e da infraestrutura na cidade, e também reforçando o lado social para oferecer condições de vida melhores para a população, especialmente para as famílias vulneráveis. Então, nesse sentido, o banco está disponível, está trabalhando com a cidade para o desenho e a execução daquele projeto muito ambicioso, e para nós é uma parceria muito importante. O diretor do Banco Mundial, Samé Naguib Wabá, esclareceu ainda que a conferência do Programa de Cidades Resilientes em Bangkok reúne 26 cidades no mundo, incluindo Manaus e Porto Alegre. O evento tem o objetivo de mobilizar os recursos para a execução dos programas integrados visando o desenvolvimento sustentável da resiliência, como acompanhamento dos técnicos do banco. Para marcar o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde abre no próximo sábado, dia 11, uma campanha educativa para chamar a atenção da população sobre como prevenir e tratar essa doença. As atividades de abertura acontecem das 8 às 12 horas no Parque Municipal do Idoso, onde serão oferecidas diversas atividades como teste de glicemia, IMC, mais conferência abdominal, a avaliação neuromotora do pé diabético, além de orientações nutricionais, medicamentosa e de saúde bucal. A campanha se estenderá nas unidades básicas de saúde no período de 13 a 17 de novembro, com ênfase na orientação sobre diabetes. A chefe do Núcleo de Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus e Pedia da Ciência, Sinara Madi Flores, fala sobre os objetivos da campanha. A partir do dia 11 será dada a abertura da campanha do Dia Mundial do Diabetes, de 8 a 12, com diversas atividades, teste de glicemia, IMC, conferência abdominal, orientações nutricionais, medicamentosa, bucal, e também teremos a avaliação neuromotora do pré-diabético.
Esse exame, essa avaliação, é para ser realizado em todos os pacientes diabéticos, onde detecta a presença de sinais e sintomas de disfunção dos nervos periféricos, identifica fatores que possam estar agravando, principalmente a falta da sensibilidade, que é uma das coisas que o diabético não identifica. E aí a gente vai estar enfatizando em todas as nossas unidades, a partir do dia 13 ao dia 17, com educação a diabetes, vai ter roda de conversa, com o objetivo realmente, a campanha tem de sensibilizar os usuários ao autocuidado com vista à melhoria da qualidade de vida. 6h18 em Manaus. A participação dos militares no exercício internacional de simulação de ajuda humanitária na região amazônica, Amazonlog 17, começou ontem com a prestação de atendimento de saúde a moradores do município de Tabatinga e da região do Alto Solimões, na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Desde o início da manhã, pessoas aguardavam a distribuição de senhas para realizar consultas médicas. As ações de treinamento de ajuda humanitária envolvem militares dos 3 países, além de um contingente dos Estados Unidos e observadores internacionais. A simulação conjunta, que acontece até o dia 13 de novembro, abarca uma série de atividades como treinamento para resgate, suprimentos, manutenção e transportes, além de prestação de serviços de saúde. Durante o exercício, o Exército estima realizar cerca de 450 a 500 atendimentos diários às populações indígenas e ribeirinhas do Brasil e dos países vizinhos nas especialidades de clínica geral, pediatria, ginecologia e oftalmologia. Além da estrutura do Hospital Militar de Tabatinga, parte dos atendimentos também é feita no Hospital de Campanha, montado na base multinacional, que abriga os militares participantes do evento. Segundo o Exército, parte da estrutura montada para o Amazonlog 17 ficará como benefício para a cidade, a exemplo da manutenção realizada na rede elétrica de parte da cidade. O local de realização do exercício de logística poderá ser posteriormente transformado em área de lazer para a população. 6h20 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um plantão tranquilo. Assim foi no pronto-socorro 28 de agosto, durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e ponto. Assim foi o plantão no 28 de agosto. Entretanto, para atendimento clínico, médico, aproximadamente 700 pessoas por dia são atendidas no pronto-socorro 28 de agosto. Todos que procuram 28 de agosto são muito bem atendidos. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de arma branca, uma pessoa que foi vítima de facada. Daí entrou em ação os anjos da vida do pronto socorro João Lúcio, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos e toda a equipe trabalham diuturnamente para salvar vidas. E assim foi a noite de ontem, quando esse homem que levou uma facada foi rapidamente e muito bem atendido no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, movimentação agitada durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Uma mulher deu entrada em estado grave no pronto socorro Platão Araújo. Ela se envolveu em um acidente de trânsito envolvendo moto. Um homem também que estava na motocicleta deu entrada em estado grave. O acidente aconteceu à noite de ontem na Avenida Grande Circular, quando a moto acabou se envolvendo num acidente com um ônibus, e o motoqueiro e a jovem que estava na garupa ficaram feridos. O homem está em estado gravíssimo, a mulher não corre risco de morte. O acidente aconteceu, repito, à noite de ontem na Avenida Grande Circular. Também no pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que o crime aconteceu na área do conjunto Nova Cidade. Ele levou uma paulada na cabeça e acabou dando entrada no pronto-socorro. Uma outra pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um homem que se envolveu em uma briga, possivelmente por trânsito. As informações dão conta de que quando os dois estacionaram o carro, já saíram brigando, já saíram na peia. Um deles levou a pior e foi encaminhado ao pronto-socorro Platão
Araújo, movimentação intensa também no Platão Araújo. Aliás, todos que foram ao Platão Araújo também foram muito bem atendidos. É um pronto-socorro de excelência, o Platão Araújo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em mais uma brilhante ação da ROCAM, que tem ao comando o Major Paulo Emílio. Os policiais da ROCAM conseguiram ontem prender aí um homem que estava armado, ele estava com arma de fogo. A ROCAM prendeu o homem de 29 anos e o outro de 23 anos durante uma abordagem na rua Santa Gertrudes, no bairro Cidade de Deus. Com a dupla foi encontrado um revólver calibre 38. As informações dão conta de que eles estavam prontos para assaltar, para entrar em uma casa lá nessa rua Gertrudes, no bairro Cidade de Deus. A ocorrência deu-se por volta de 21h53. Era noite de ontem. Policiais da 26ª Cipro localizaram um veículo na zona leste, na zona norte da cidade. A ocorrência deu-se no 15º DIP depois dessa ação da polícia aí. Parabéns mais uma vez aí o pessoal aí da 26ª Cipro, tirando o bandido de circulação que havia roubado moto, e a moto também já foi entregue ao seu respectivo dono. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mais sangue, mais morte, mais violência na cidade. O negócio tá terrível em Manaus. Mais uma vez, uma rua da cidade de Manaus foi banhada em sangue. Dessa vez, foi no bairro Valparaíso. Um homem de 33 anos de idade foi atacado a peçadadas. Tudo aconteceu no bairro Valparaíso. Foram aproximadamente 9 peçadadas. A mortal pegou na garganta, na goela, no gogó da vítima, que acabou morrendo na hora. Foi uma cena realmente, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muito triste. Parentes e amigos da vítima seguravam, tentaram levar ainda para um pronto-socorro, todos ficaram ensopados de sangue da vítima. Ainda tentaram levar um pronto-socorro, mas infelizmente logo após dar entrada naquela unidade de saúde já não havia mais nada o que fazer. O homem já estava morto devido à violência dos golpes de teçado, e tudo aconteceu à noite de ontem por volta de 22 horas no bairro Valparaíso. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um desses exames, um bullying, uma discriminação. 2 homens estavam discutindo, um amazonense e um paraense. Foi quando o amazonense disse: rapaz, paraense só presta para roubar. Paraense não gostou não, pegou um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça do amazonense, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Você que gosta de tirar graça modos com os paracínios, todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.524, acumulou dezenas sorteadas 29. 34.
40 54 e 79, 29 34 40 54 e 79. A quadra saiu para 52 apostadores, cada um vai receber R$8.399,51. O Terno teve 4.365 ganhadores com premiação de R$150,47. A Loto Fácil no concurso 1582 teve 4 ganhadores, cada um vai receber R$477.072. Eles são de Fortaleza, um de Conceição dos Ouros, nas Minas Gerais, um do Rio de Janeiro e outro de Biguaçu, em Santa Catarina. Com 14 acertos, foram 513 ganhadores com premiação de R$1.635,10. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1582 foram estas: 01 02 05 07 08 10 11 14 16 17 18 19 23 24 e 25 01 02 05 07 08 10 11 14 16 17 18 19 23 24 e 25. 6h34. Esportes. A ausência do principal jogador não desanima os peruanos na torcida pela seleção do país. Recepcionado por dezenas de torcedores, o Peru chegou no início da noite desta segunda-feira em Auckland, nas Nova Zelândia, manhã de terça-feira no país, para o jogo de ida pela repescagem para a Copa do Mundo de 2018. Os peruanos têm o desfalque do atacante Paulo Guerreiro, que permaneceu no país para tentar reverter o resultado analítico adverso de seu exame antidoping. Em um jogo com mais de 40 finalizações, o Verdense e Inter empataram em 2-2 na noite desta segunda-feira em Lucas do Rio Verde, pela 34ª rodada da Série B. O Colorado ainda não atinge a projeção necessária para cravar seu retorno à elite do futebol brasileiro. O jogo de hoje pela Série B. Às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B, vão jogar Vila Nova e Santa Cruz, América Mineiro e ABC, Criciúma e Boa Esporte. Às 20h30 jogam Brasil de Pelotas e Paraná. Às 20h30 também, Campeonato Brasileiro Série B, jogam ainda Oeste, Figueirense, Náutico e Paysandu e Londrina e Goiás. Às 21h30, Ceará e Guarani, CRB e Juventude. A seleção brasileira já está treinando em Paris para o amistoso contra o Japão na próxima sexta-feira e praticamente confirmou a ausência do meio-atacante Felipe Coutinho por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O atleta ainda poderá ter condições de jogar contra a Inglaterra no próximo dia 14 lá em Londres, a segunda partida na Europa e último compromisso do time este ano, encerrando uma jornada que teve como ponto alto a classificação para a Copa do Mundo da Rússia. A Petrobras autorizou nesta segunda-feira alta de 2,3% para a gasolina e aumento de 1,9% para o diesel nas suas refinarias a partir desta terça-feira, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional, informou a empresa em nota à imprensa. A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços, que antecipa suas reuniões periódicas quando o reajuste dos combustíveis varia mais de 7% para cima ou para baixo no período aproximado de um mês. Em um mês, o preço da gasolina nas refinarias já acumula aumento de mais de 9%. Em novembro, a elevação de 6,6% após alta também de 6,6% em outubro. O reajuste se refere aos preços para as refinarias. O repasse ou não do aumento para o consumidor final depende dos postos de combustíveis, certamente vai aumentar. A Caixa Econômica Federal ampliou nesta segunda-feira em 8,7 bilhões de reais os recursos do crédito habitacional destinados às faixas 1, 5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, voltadas para famílias com renda de até R$4.000. A linha utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Mais criteriosa nos financiamentos, a Caixa passa a priorizar a baixa renda em imóveis novos dos programas sociais, informou o vice-presidente da habitação do banco. Com dívidas de 65,4 milhões, a operadora de telefonia Oi passará a ter um representante da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nas reuniões de diretoria. A informação foi dada pelo presidente da agência reguladora, Juarez Quadros. Com a decisão, a Anatel passará a monitorar a proposta de apoio ao plano de recuperação judicial a ser oferecida aos detentores de títulos da companhia. O ex-presidente da Câmara dos Deputados,
deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, disse nesta segunda-feira em depoimento à Justiça Federal em Brasília que não recebeu dinheiro da empresa JBS para ficar em silêncio. Os irmãos Wesley e Wesley Batista, do grupo que controla a JBS, disseram ao Ministério Público que receberam o aval do presidente Michel Temer para comprar o silêncio do ex-deputado. Cunha chamou a denúncia dos irmãos Batista de forjada e disse que foi uma tentativa de pegar o mandato de Temer. Depois do ultimato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que os tucanos desembarquem do governo nesta segunda-feira, foi a vez do presidente em exercício do PSDB, senador Tasso Gereissati, cobraram a posição dos próprios ministros do partido. Tasso alertou que caso os ministros tucanos não deixem o governo, ficarão numa situação difícil, pois nessa posição deverá ser tomada na Convenção Nacional da Legenda, marcada para o dia 9 de dezembro. O PSDB tem 4 ministros no governo: Antônio Baçaí, Secretaria de Governo, Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, Bruno Araújo, Cidades, e Luiz Linda Valois, Direitos Humanos. 6h42 em Manaus. O Supremo Tribunal Federal deverá se concentrar nesse mês em assuntos sociais e ambientais, principalmente sem previsão de julgamentos relevantes relacionados à Operação Lava Jato. No plenário, nas 2 turmas da Corte, não foram pautadas análises de inquéritos, denúncias ou processos ligados ao esquema de corrupção que atuou na Petrobras e em outras estatais. O governo pretende encaminhar à Câmara até a quinta-feira a proposta de privatização da Eletrobras. Nesta segunda, o presidente Michel Temer bateu o martelo e acertou com ministros que enviará a proposta por meio de um projeto de lei. A privatização da empresa foi anunciada em agosto e a estimativa do governo é de que 12,2 bilhões ingressarão nos cofres públicos no próximo ano por conta desse processo. Michel Temer começa a semana sob pressão de aliados. Partidos da base pedem a saída imediata do PSB dos ministérios e impõem um desafio ao governo, que precisa tanto dos votos dos tucanos quanto dos do Centrão para aprovar a reforma da Previdência. Diante das dificuldades, o presidente já admitiu uma reforma mais enxuta e disse a governistas que as mudanças na aposentadoria podem não passar em todo o conjunto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Donge, afirmou nesta segunda-feira no Rio que a intolerância com a corrupção tem aumentado no país. Ela participou da cerimônia de entrega do 6º Prêmio Patrícia Ascioli de Direitos Humanos, promovido pela Associação dos Magistrados do Estado, na sede do Tribunal de Justiça. A intolerância com a corrupção e com a ineficiência na gestão pública tem aumentado. Isso deve ser saudado, pois é fruto do precioso debate público de ideias. Do direito de reunião e de associação, que são peças essenciais de nossa democracia, disse ela no discurso. As pessoas estão cada vez mais atentas para o que acontece com o patrimônio público. As pessoas têm consciência de que o patrimônio público é formado com o dinheiro de impostos e têm consciência hoje que há uma relação direta entre o bom uso do direito público e os serviços que são prestados pelo Estado para a população, acrescentou ela em entrevista após o prêmio. Raquel Donge, que recebeu o título de Hors Concours, afirmou ainda que há sinais muito preocupantes de ofensas a direitos fundamentais no Brasil, citando alguns deles, violência, por exemplo. Disse que essa violação de direitos é incompatível com a índole pacífica, generosa e honesta de nossa gente. Segundo a Procuradora-Geral, o Ministério Público Federal e a Justiça trabalham pelos direitos humanos. A Rússia celebra 100 anos da Revolução Bolchevique com desfile militar. O líder comunista russo Gennady Zyuganov deverá liderar a parada de comunistas e admiradores de Lenin. Não deverá haver eventos oficiais ou comemorações com a presença do presidente Vladimir Putin lá em Moscou. A Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela autorizou o Tribunal Supremo de Justiça para que abra um julgamento contra o vice-presidente do parlamento do país, o opositor Fred Guevara. Decisão histórica, afirmou a presidente da Constituinte, Delcy Rodrigues, depois de uma sessão extraordinária do órgão ontem para decidir se Guevara, que tinha imunidade, poderia ser processado. Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça pediu a suspensão da imunidade parlamentar de Guevara e declarou que ele deveria ser julgado porque incorreu de maneira permanente nos crimes de associação, instigação pública contínua e uso de adolescente para delinquir. O autor do tiroteio em massa numa igreja batista em Sunderland Springs, no Texas, nos Estados Unidos, no último domingo, onde morreram 26 pessoas e 20 ficaram feridas, recebeu 2 disparos de um morador quando fugia e depois se matou com um tiro na cabeça.
Devin Kelly foi baleado na perna e no tronco por um morador transformado em herói que o enfrentou depois de escutar os tiros, segundo explicou ontem em entrevista coletiva Freeman Martin, do Departamento de Segurança Pública do Texas. Embora em primeira instância as autoridades duvidaram se o assassino se suicidou ou morreu por causa dos disparos do morador, identificado como Stephen Wilford, a autópsia revelou que o tiro na cabeça foi dado por ele mesmo. A Polícia Federal realiza a Operação Marca-Passo na manhã de hoje para investigar um esquema de corrupção que fraudava licitações no Tocantins. Segundo a polícia, o objetivo era a aquisição de medicamentos como órtese, prótese e materiais especiais de alto custo para o sistema de saúde. Cerca de 330 policiais federais cumprem mandados judiciais, sendo 12 mandados de prisão temporária, 41 de condução coercitiva contra empresários e 84 mandados de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Paraná, Bahia, Ceará, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal de Palmas. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou quando os sócios da empresa Cardiomed foram presos em flagrante por terem fornecido à Secretaria Estadual de Saúde produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais que estavam com prazo de validade de esterilização vencidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrissou nesta terça-feira na Coreia do Sul para iniciar uma visita de 2 dias, sua segunda parada em sua viagem pela Ásia, onde a ameaça norte-coreana e as relações comerciais bilaterais estarão na agenda. A chegada de Trump, que representa a primeira visita de Estado de um presidente americano à Coreia do Sul em 25 anos, forçou as autoridades sul-coreanas a implantar um importante dispositivo de segurança para controlar as manifestações tanto a favor como contra sua visita, previstas para esta terça. O esquema de segurança em torno da Embaixada dos Estados Unidos foi redobrado e os manifestantes serão obrigados a ficar dentro de um espaço cercado instalado no local na Praça Central em Seul, por onde passará o comboio de Donald Trump. A Coreia do Norte encara como provocação a passagem de Trump pela Coreia do Sul. Trump disse nesta terça-feira ao visitar uma base americana na Coreia do Sul que tudo será consertado a respeito do desafio armamentístico colocado pela Coreia do Norte. 6h48 em Manaus. A representante do Amazonas, Rose Oliveira, de 28 anos, foi eleita Miss Bumbum 2017 em concurso realizado em São Paulo ontem à noite. Com 100 centímetros de quadril, a modelo superou Raíssa Barbosa do Acre e Jane Ferreira de Pernambuco, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Agora eleita Miss Bumbum confirmou que recebeu uma proposta da revista Playboy, mas que ainda não tem nada decidido e disse que teve que se separar do marido para participar desse concurso. Segundo a organização do evento, Rose vai assinar contratos publicitários em torno de 50 mil, além de estampar um ensaio sensual em uma revista masculina. Em 2016, o prêmio foi conquistado pela representante da Bahia, Érica Canela. Ela foi a primeira candidata negra a vencer o Miss Bumbum. E após o anúncio do resultado, a modelo amazonense passou por uma situação no mínimo constrangedora. Enquanto posava para fotos, um homem com um copo de cerveja na mão e aparentemente bêbado se aproximou dela e passou a mão em seu bumbum. Rose não pensou 2 vezes, virou as costas e acertou um tapa no rosto do homem que não teve a identidade revelada. 6h49 em Manaus. Pare tudo o que você está fazendo. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O governo admite que hoje não consegue aprovar a reforma da Previdência. Folha de São Paulo. Compra de silêncio foi forjada para derrubar Temer, diz Cunha. O Estado de São Paulo. Após pressão, o Congresso age para manter reajuste de servidores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Dupla invade banco em Águas Claras, rende funcionários e rouba 205 mil. Valor econômico. Temer decidiu privatizar a Eletrobras por projeto de lei, diz ministro. Estado de Minas. Adolescente é assassinado a tiros em escola de Goiás. Jornal do Comércio no Recife. Candidato do Enem prejudicados por falta de energia em escola de Olinda poderão refazer as provas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ônibus é incendiado em Fortaleza por adolescente suspeito de integrar facção criminosa. 0h Porto Alegre. Petrobras anuncia reajuste de 2,3% para a gasolina e 1,9% para o diesel. O Brasil Econômico. Mercado mantém projeção de inflação e do PIB para este ano, avalia Banco Central. Edições locais que chegam à nossa redação, o centenário Jornal do Comércio. Varejo corre atrás do lucro. A crítica. Júri popular e ex-procurador Vicente Cruz é absolvido. Em tempo. Atentado e toque de recolher na 14. Participaram dessa edição reportagens J. Raiz, Analida Maicena e Alberto Pellegrini.
A operação de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação: Eduardo Silva e Paulo Guerra.